Nós felizes, mais uma vez, por estar aqui nesta casa e diante dessa responsabilidade que é falar sobre o valor da vida, em louvor à vida. Louvar a vida é pensar nas nossas existências, já que sabemos que somos imortais e que aqui estamos numa experiência encarnatória para encontrar o somatório das nossas experiências do passado e adquirir para o futuro dias melhores do que aqui estamos. Louvar significa aprovar, condecorar, enobrecer, dignificar, glorificar, realçar, respeitar, reverenciar. Então é diante desse contexto que nós vamos refletir em torno das nossas existências. A vida ela é insuperável em seus grandiosos milagres. A criatura humana, porém, atada às tecnologias e ao mero bem-estar físico, esquece-se da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então nós vivemos naquele somatório que a vida nos oferece, naquela dinâmica do dia a dia, e nos esquecemos que nós somos seres imortais, que estamos aqui numa experiência encarnatória. Então muitas vezes foge a consciência, burla a razão, até que nos acordamos sob o açodar do remorso, padecendo conflitos. Nós costumamos dizer que a dor acorda, que a dor ensina, e realmente é isso que acontece, porque nós vamos vivendo mecanicamente um dia após o outro, mas só somos sacudidos realmente quando o sofrimento nos dá um choque, nos sacode. Mas quando nós louvamos a vida e encontramos a harmonia, a plenitude, nós aí damos um objetivo para as nossas existências. Então quando nós louvamos, se estende desde a criação e compreendemos o significado da vida eterna. Então louvar a vida é viver cada momento como se fosse o único, contemplar a beleza e respirar a frescura do sorrir. Olhar a natureza, abrir a janela, olhar agora as árvores estão belíssimas, flores por toda parte. As flores não escolhem lugar para florescer. Esses dias passando em frente a um ferro velho, vi das duas extremidades do portão um imenso arbusto cheio de flores que passava em cima do portão, porque o ferro velho sempre nos dá aquele aspecto de algo que nós não queremos mais, que é velho, aquele olhar que nós temos que não nos é tão agradável. Mas aquelas flores não escolheu lugar para florir, ela fez daquele portão, tanto se fosse no palácio como naquele ambiente que nós dizemos assim, aqui só tem coisa velha, aqui só tem coisas que não presta, e a flor estava ali embelezando aquele lugar. Então louvar a vida é sentir a leveza em cada despertar, a certeza que tudo está feito para todos nós. Olha, a Terra, ela é esse planeta azul. Então a gente abre a internet, o computador e vê as imagens que a Terra tem lá do espaço. É um planeta lindo. E se nós formos ver as cascatas, as flores, os rios, os mares, a fauna, a vegetação, o sorriso das crianças, o andar lento dos velhos, dos idosos, a beleza do amor que une as pessoas, a fraternidade que deveria existir em cada coração, porque somos todos irmãos. Se nós observássemos
atentamente tudo isso que nos rodeia, nós diríamos assim: puxa, como Deus é bom, como tudo é lindo, como tudo é maravilhoso. Nós precisamos apenas ser, nos adaptar a essa beleza, construir também um homem melhor, um homem mais feliz, ao invés de ser esse homem sem esperança, que vive de incertezas, de dúvidas, que se acha o mais infeliz da terra, sem entender o grande significado que é nascer, morrer, progredir sempre. Tal é a lei. Porque nós vivemos sem nos dar conta que nós estamos aqui numa etapa de uma existência, porque somos imortais. E a lei essa de Deus que nos faz habitantes desse planeta é realmente progredir sempre nesse planeta azul, ou em vários mundos, já que há muitas moradas na casa do meu pai. Fala-se que um homem andava infeliz pela terra, triste, sem esperanças, achando-se que tudo para ele não tinha conexão com a felicidade. O vizinho era mais feliz, o patrão era injusto, a esposa não lhe compreendia, e ele para tudo tinha uma justificativa para a sua infelicidade. Então, conta-nos que ele esmorecera no trabalho, deitando-se no chão por rebeldia, dizendo: não quero mais viver, a vida é ruim, eu sou infeliz. Deitando-se no solo por rebeldia, ao sentir-se infeliz e descontente, colocou o ouvido de rente ao solo e escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia: sou tua mãe, a terra, ergue-te e anda, não te magoes, meu filho, contra a vida. Tudo que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa. A dor é dessa luz que nos convida ao trabalho do bem que não se cansa, de criar a alegria e gerar a esperança. Levanta-te, caminha, ama, serve, perdoa. E aquele homem, naquele susto, ergueu-se, levantou-se, deu um novo rumo à sua vida. Mensagem da terra de Maria Dolores. Será que a gente precisa se jogar no chão e escutar o que a terra diz? Ou será que nós durante todas as noites não botamos a cabeça no nosso travesseiro e escutamos a voz da nossa consciência que nos ergue para levantar e diz: levanta-te, amanhã vai ser melhor. Ergue-te, anda, não percas as esperanças, prossigas feliz na vida que te espera. Então, diante dessa vida que a gente acha que está amarga, né, que nós sofremos, que somos infelizes, não é? Que nada dá certo, que a vida não vale a pena de ser vivida. Quantos dizem: ninguém vai sentir falta de mim, ninguém me ama, se eu deixasse de existir hoje, nada seria importante, todos iam esquecer de mim. Olha que voz nos nossos pensamentos, quando na realidade a história bem deveria ser outra. Quais são as dores, as nossas dificuldades? Porque a gente dá desculpa para tudo. Eu sou infeliz porque eu tenho relacionamentos dolorosos, em conflito. Relacionamentos? Quais são os nossos? Quais são as nossas dificuldades? Por que nós nos sentimos infelizes? Por que a nossa vida é amarga? Por que será que eu tenho que deitar a cabeça no chão para ouvir a terra? Levanta-te e anda? Por causa dos relacionamentos? Será que são os problemas financeiros?
Será que são as nossas doenças? Será que são os vícios que nós temos e não conseguimos nos desvencilhar? Será aqueles crimes que eu pratiquei contra a sociedade, contra mim mesmo, contra o próximo? Será que são os problemas emocionais? Sentimentos, eu não perdoo, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho cólera, eu não compreendo. Será que são as perturbações espirituais? Essas vozes que eu escuto, te mata, morre, ninguém te ama. O que nos fazem felizes? Quais são as nossas dificuldades? Nós, seres humanos, nós somos decorrência daquilo que, resultante de tudo aquilo que elaboramos, daquilo que cultivamos e daquilo que realizamos. Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, por Divaldo Franco. Então, se nós elaboramos sentimentos de menos-valia, de menos amor, de incompreensão, de relacionamentos infelizes, de vícios, de dores, eu estou cada vez mais aumentando o teor, a dificuldade das nossas dificuldades. Agora, se nós modificássemos e ouvíssemos a mensagem da terra: levanta-te, ergue-te, que a voz da nossa consciência é o guia espiritual muitas vezes que diz: amanhã vai ser melhor. Vai tomar um passe, vai escutar uma palestra, procure um amigo e peça auxílio, ajuda. Nunca tentes fugir da vida, porque da vida ninguém foge. Nós somos imortais. É apenas o nosso corpo físico que morre, porque o nosso corpo, depois da morte, acorda livre e mais vivo, porque a vida verdadeira é a vida da espiritualidade. Então nós acordamos plenos, com os mesmos problemas, com as mesmas dores, duplicadas. Então entender o sofrimento como uma expressão de reajuste perante as leis divinas. É Deus que nos oportuniza estarmos todos aqui, convivendo com as dores, resgatando os nossos problemas na escola da terra, neste momento que está educando os nossos sentimentos, para amar o outro, assim como eu gostaria que os outros me amassem. Mas a minha vida é muito infeliz, olha só a minha colega, ela tem tudo que eu não tenho. Nós sempre julgamos o outro pelas aparências, porque nós nos vemos na realidade, mas nós não vivemos a realidade do outro. Todos nós aqui na Terra estamos em processo educativo. É certo que uns devem mais que os outros, mas isso não nos torna menos ou mais devedores perante a nossa consciência, porque senão, se nós não devêssemos a nossa consciência, nós não estaríamos aqui, estaríamos num mundo mais feliz. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Então é hora de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para saldar as dívidas que temos perante a justiça divina. Porque os indivíduos mergulhados nesse processo de crescimento, muitas vezes se dão conta, raramente não se dão conta que o sofrimento é fator de aprimoramento, que é instrumento de evolução. Quando nós somos imaturos perante aquilo que nós estamos vivenciando de dor, nós cultivamos os problemas. Cada vez a gente diz: eu sofro demais, a minha vida está cada vez mais difícil. Nós estamos cultivando os problemas, quando na realidade
eu deveria dizer: eu cada vez me sinto mais forte. Se eu venci aquele problema lá atrás, por que hoje eu não posso vencer esse? Será que Deus ia me dar um problema tão grande que eu não pudesse solucionar? Ou Deus não é Pai? Pai que nos ama. Ou então eu transfiro para os outros e quero que os outros enfrentem os meus problemas, que os outros é que têm a responsabilidade de viver as minhas dores. Eu estou sofrendo assim porque a minha mãe e o meu pai agem dessa forma, é o meu irmão, é o patrão intolerante, é o meu filho. É hora de nós pensarmos que tudo está diante de um planejamento divino, e cada personagem que passa diante das nossas existências são para nós aqueles personagens que precisam ser amados, tolerados, compreendidos, aceitos como irmãos e como degraus evolutivos. E a gente, ao invés, a gente quer tirar a escada, jogar fora a escada, quebrar a escada. Mas na verdade, o companheiro difícil é o degrau que precisamos subir. E quando nós damos o primeiro passo na subida, agradecer aquele degrau que foi difícil, porque nós vencemos. Vencemos porque o contato daquele irmão, nós olhamos o quão infeliz ele é. E quando eu compreendo que o outro me fez sofrer, ele é infeliz porque eu tive a oportunidade de olhar o que ele faz de errado e não me comprometer no ódio, na mágoa para com ele. Então nós somos muito mais felizes. As pessoas é que são os problemas. Eu não faço nada e os outros é que são os problemas. Olha só, aquilo que nos acontece é para nós. Se os outros nos ocasionaram aquela dor, vão ter a sua responsabilidade mais tarde. O nosso cabedal, o nosso papel neste mundo é transformar as dificuldades em ações exitosas. Fala-nos no livro Ação e Reação, pelo Espírito de André Luiz, que existem circunstâncias reflexas na nossa vida. Se nós tivemos no passado conexão com suicídio, na vida que vem, ou nessa vida, se for o caso, naquela época, ou passando aquele mesma dificuldade que fez com que eu pensasse em suicídio, ou que eu tivesse tirado a minha vida no passado, aciona um gatilho nas nossas mentes, e começa aquele pensamento: te mata, tu vai ser mais feliz, ninguém vai sentir falta de ti. São os gatilhos na mente que nós precisamos entender, buscar ajuda, buscar a casa espírita, buscar alguém que nos escute para sair deste momento difícil, porque é Deus, nosso Pai, está sempre para nos auxiliar, nos dando oportunidade e refletir neste momento, para que, orando, tendo fé, tendo esperança, possamos sair desta prova difícil. No Evangelho, fala-nos uma parábola que nós até realizamos um trabalho nesta casa, que foi a ovelha perdida. Mas só quem assistiu foram os estudantes da casa. Essa parábola, e todas as parábolas de Jesus, e todas as histórias, ela tem o poder de nós ressignificarmos aquela experiência vivida naquilo que está sendo narrado, porque aí nós nos colocamos como personagens daquele momento significativo que Jesus narrou, que ao longo da história as pessoas criaram histórias, experiências e fábulas. Então, a ovelha perdida conta-nos que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus.
aquele povo imenso. E os fariseus, os mestres da lei, o criticavam, porque Jesus convivia com todas as pessoas. E eles diziam: esse profeta, esse Jesus convive com homens de má vida, com mulheres adúlteras. Então criticavam o comportamento de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, seus vizinhos e diz: alegrem-se, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo da mesma forma, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então Jesus faz uma comparação, que as ovelhas perdidas são os homens nas suas experiências terrestres. Somos todos nós. E nas nossas experiências, cada um leva a sua vida e direciona a vida de acordo com a sua evolução espiritual. Uns ficam como as ovelhas no redil, comendo a graminha verde, adaptando-se àquela área onde ele está confortável e está tranquila. Mas existem aquelas rebeldes, aquelas que olham o gramado lá adiante, o verdinho, né? E diz assim: eu vou passear lá, eu vou comer lá naquele gramado verdinho. Ainda tem as ovelhinhas que têm os cascos, não é? Apropriados para andar sobre as pedras, entre as pedras, e ela diz assim: eu vou dar um passeio lá naquelas pedras. E a ovelha vai andando, se distraindo e se perde. A ovelha perdida. Mas tem uma história que os pastores vivenciam, não é história, é uma experiência que é pouco conhecida, mas que até hoje é vivenciada pelos pastores das terras de Israel, lá onde Jesus convivia. Fala-nos que os pastores, por que os pastores colocam as ovelhas no ombro e vai atrás? Porque Jesus citou este exemplo, não é? Vai buscar a ovelha perdida, coloca nos ombros, vem para casa e faz ainda uma festa. Conta-nos que o pastor procura a ovelha perdida, deixa aquelas ali presa, que não foge, e vai buscar a ovelhinha perdida. Quando chega e encontra a ovelha perdida, depois de muito procurar, pega a perninha da ovelha e tira do lugar aquele ossinho do meio. Dá uma pena, não dá? Dá uma dó. Mas esse pastor não deixa a ovelha separada, sozinha, com a perninha quebrada. Coloca as ovelhas nos ombros. Por isso que a gente vê os pastores com as ovelhas nos ombros, porque ela está com a perninha quebrada e não pode caminhar. A ovelhinha perdida, aquela que se distraía no campo, aquela que queria passear, aquela que queria viver experiências, aí vem com ela um peso descomunal. Imagina o pastor caminhando, cansado, com seu bastão, com uma ovelha nos ombros. A estrada, o caminho fica duplicada em peso, em dores nas costas, mas ele coloca a ovelha perdida nos ombros. Sabe para quê?
para que a ovelha escute o seu coração, escute a sua voz, aprenda a conhecer o seu pastor, aprenda a respirar, a sentir a respiração do pastor, aprenda a amar o seu pastor, para que nessa identificação de estar juntos, ela ame aquele que chama e ela vem. Ele traz ela para o redil, alimenta, dá de beber, sai a caminhar com todas as outras, com ela nos ombros, e assim ele anda com a ovelhinha perdida, até ela poder novamente ter condições de caminhar sozinha. Não é uma história linda? Então, fazendo uma analogia de pensar nas nossas existências como distraídos que somos da lei de Deus que está na nossa consciência, porque nós fomos regidos para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei máxima, é essa lei que nos faz evoluir. Todos nós conhecemos Jesus e sabemos que Ele veio nos dar o exemplo de amor, este amor, de amar ao próximo como a si mesmo. E nós fazemos? Não, nós vamos magoar o outro, nós vamos nos complicando aqui, nós vamos nos complicando ali, nós vamos buscando distrações. Será que a volta a esta vida, a essa encarnação, será que nós não estamos com a perninha machucada? Agora mais perto de Jesus, sofrendo muitas vezes dificuldades. Será que não é a perninha quebrada? Esses conflitos que nós trazemos, será que não é a dor que nos redime? Isso não é que é a dor que nos faz pensar que nós já estamos capacitados para ver, ouvir Jesus? Será que nós já estamos conscientes que nós nunca estamos sós, que nós não estamos abandonados nas nossas aflições? Lembram daquela prece do homem caminhando na beira da praia, ele e Jesus, do lado pegadas na areia? E que ele disse assim: mas como, Jesus? No momento em que eu mais sofria, eu só via as minhas pegadas. Onde é que tu estavas, Jesus? Na prece, pegadas na areia. E Jesus disse: neste momento eu te carregava no colo, nos braços, nos ombros. Cada momento, meus amigos, tem um significado profundo, se nós soubermos utilizá-lo com eficiência. A vida na terra é o que dela se faz. A opção de ser feliz é de cada um de nós. Muitos são felizes com pouco, valorizar aquilo que temos, mas outros ainda desperdiçam a saúde nos esportes radicais, nos suicídios indiretos, nas orgias, na drogadição, na cólera, no inconformismo. São as ovelhas perdidas que estão caminhando distraídas. Muitos, com limites orgânicos e enfermidades, desfrutam da alegria de viver, levam as suas dores e ainda louvam a Deus pela oportunidade da vida. É hora, meus irmãos, de nós pensarmos, agora nesse momento do passe espiritual, quando todos nós estivermos pensando no passe espiritual, é hora de pensar que estamos todos, na hora da oração, recebendo aquilo que necessitamos para o nosso corpo físico, amparo, fortaleza para o espírito, para seguir com as nossas dores, com as nossas aflições. Divaldo Franco diz que durante
algumas explanações que ele faz, algumas palestras, ele vê gotas de orvalho em pétalas de rosa caindo sobre todas as pessoas que lá estão ouvindo. E as pessoas, na sua pressa de sair com as chaves do carro, de sair antes do congestionamento, nos estacionamentos, saem do auditório e jorrando da espiritualidade as bênçãos de Jesus, as bênçãos do nosso Pai, que poderia estar beneficiando a todos os que lá estavam. É a nossa pressa das coisas materiais, do mundo cotidiano, daquilo que nós estamos achando que é prioridade nas nossas vidas, quando a prioridade é a vida espiritual. É aquilo que nós não vemos, mas que existe. É um Deus que nos ama, mas que está conosco para auxiliar. Então é hora de louvarmos a vida, sempre, em qualquer circunstância, porque são as circunstâncias, felizes ou infelizes, diante da óptica de cada um, que educam o nosso espírito a valorizar o momento que aqui estamos. Nada é por acaso. A vida é esse celeiro de bênçãos. E como aquele homem que estava deitado na terra, fica essa reflexão: levanta-te, anda, prossigas, louve a vida, agradeças. Nunca estamos sozinhos. Às vezes a gente não sabe, mas nós estamos nos ombros de Jesus. Que a paz de Deus nos envolva e nos ampare, que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.